Olá, o Mix Notícias começa agora. Os líderes do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai participaram nesta terça-feira da cúpula semestral do Mercosul. Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Cristina Kirchner, Fernando Lugo e Tabaré Vázquez se encontraram na capital uruguaia para discutir temas como um acordo comercial com a União Europeia, as eleições presidenciais de Honduras do último dia 29 e o possível ingresso da Venezuela no bloco. A peça do Orçamento Paulistano de 2010, que será votada na Câmara Municipal de São Paulo, aponta a destinação de R$ 45 milhões para o sistema da Prefeitura de Atendimento aos Cidadãos, um aumento de cerca de 30% em relação ao destinado neste ano. Atualmente, a principal responsável pelo serviço é a Cal Tecnologia, ligada ao escândalo do governo José Roberto Arruda no Distrito Federal, colega de partido do prefeito paulistano Gilberto Kassab. A economia norte-americana ainda enfrenta vários riscos que reforçam o compromisso do Federal Reserve de manter o juro baixo por um período prolongado, disse um importante funcionário do Fed. William Dudley, presidente do Fed de Nova York, afirmou que a recessão parece ter terminado, mas a economia ainda está frágil e a taxa de desemprego está muito alta no país. Grande parte dos brasileiros destinou a primeira parcela do 13º salário para a poupança, que atingiu um volume de depósitos acima de 100 bilhões de reais no mês de novembro. Este patamar não havia sido alcançado ainda neste ano. Cerca de 70 milhões de pessoas foram beneficiadas com o 13º salário, em um total de 85 bilhões de reais. Esportes. O atacante Luiz Fabiano sofreu uma entorse no tornozelo direito e desfalcará o Sevilha entre 2 e 3 semanas. O brasileiro se machucou no empate em 1-1 de sábado com o Valladolid, pelo Espanhol, e foi dele o gol da equipe na partida da 13ª rodada. A batalha campal, protagonizada pela torcida do Curitiba, após empate com o Fluminense no último domingo, que culminou com o rebaixamento do clube paranaense à Série B, não demorou para render uma punição severa ao clube. O procurador-geral do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Paulo Schmidt, confirmou a concessão de uma liminar interditando o estádio Couto Pereira até o julgamento do caso. Confira o comentário de Ricardo Capriotti. E o Coritiba conseguiu, em pleno estádio Couto Pereira, ser rebaixado no ano do seu centenário. A equipe alternou alguns bons momentos no campeonato, mas esteve sempre muito mais próximo da zona do rebaixamento do que na parte de cima da tabela de classificação. E o torcedor sentiu o gosto amargo do rebaixamento no ano em que o clube completa 100 anos de vida. Mas nada, absolutamente nada, justifica as cenas de barbárie, de selvageria que nós vimos no estádio do Coxa depois do empate contra o Fluminense. Torcedores entre aspas, porque são na verdade bandidos uniformizados, protagonizaram cenas das mais selvagens, daquelas que ninguém gosta de ver em parte alguma do mundo. Partiram para o confronto contra os policiais, foram repreendidos, foram também atacados pela polícia e o saldo disso foi trágico, com dezenas de feridos, alguns inclusive em estado muito grave. Enquanto nós não tivermos uma alteração, uma mudança na legislação brasileira, no Código Penal, uma alteração como nós vimos em países da Europa, especialmente Inglaterra, Itália e Alemanha, que tinham até recentemente torcedores violentos também barbarizando nas praças esportivas, enquanto a legislação brasileira não mudar, não se adequar, nós vamos continuar noticiando, nós vamos continuar vendo estas cenas terríveis que nós vimos lá em Curitiba, no estádio Couto Pereira. Infelizmente, ninguém será preso, infelizmente, ninguém será punido e o exemplo que nós vimos neste domingo certamente vai ficar como incentivo para outros bárbaros que estão soltos pelo país, prontos para atacar a qualquer momento. Uma equipe de técnicos do INRA
Instituto de Reforma Agrária da Bolívia, visita o Brasil nesta semana para conhecer as experiências políticas brasileiras desenvolvidas pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O objetivo é a capacitação de técnicos bolivianos por meio de palestras e visitas de campo. O Mix Notícias fica por aqui. Voltamos com mais informações durante a programação. Agromix, o canal do Homem do Campo.